o campo de uma partícula, é como a gente já definiu, tá? Que é a definição mais formal. Essa fórmula, então, aqui, é que sempre vai ser utilizada para calcular o campo de uma carga pontual. Uma carga pontual é aquela carga em que vocês imaginam uma esfera de metal, mas ela é tão pequenininha, por exemplo, como uma cabeça de alfinete, ou menos ainda, que vocês podem aproximar o local onde a carga está acumulada como um pontinho, tá? Então, a gente sempre vai falar disso de carga pontual. Então, também é uma idealização, tá? Em termos concretos, ele seria, por exemplo, as cargas que estão no átomo. Né? A carga de um elétron, né? Normalmente, considerado um ponto. A carga de um próton também, né? Considerado um ponto. Tá? Então, são coisas muito pequenininhas. Né? Mas, em termos macroscópicos, qualquer esfera muito pequenininha de metal pode ser considerada uma carga pontual. Ok? Ó, então, ó, a lei de Coulomb é a lei básica, né? E vocês simplesmente ó, vão fazer o que já foi dito, dividindo pelo Q0, sobra o campo, a gente chama isso aqui de campo coulombiano, campo de Coulomb. Tá? Então, o campo de Coulomb, você veja que ele não tem a outra carga que seria Q0. Tá? Então, essa fórmula aqui que vai ser utilizada para o cálculo, né, de qualquer tipo de o campo elétrico, qualquer distribuição. Então, lembrando sempre, ó, se Q é positivo, ele aponta sempre para longe da partícula, da carga. Se Q for negativo, ele aponta na direção, tá? Que a gente sempre vai dizer que é a origem do campo, a fonte do campo, tá? Então, o campo for positivo, para longe. Se for negativo, na direção dela, tá? E o módulo do campo é dado pelo resto aqui, ó. Tirando o unitário e pegando o módulo da carga, o módulo do campo é esse pedaço aqui, tá? Uma observação aqui é que eu olhei no livro em português, eles erraram aqui, tem um erro de tradução, e ele fala que o módulo do campo é essa expressão aqui, tá? Mas está errado, porque aqui não é o módulo, aqui é o vetor, tá? Então, vocês, cuidado com esses detalhezinhos. A tradução sempre, às vezes, escorrega um pouquinho na hora da falha de revisão. Então, ele está dito lá nessa parte do capítulo 22, ó, que o módulo do campo ó, é esse vetor, ó, tá? Aí você sabe que o módulo é só um número positivo puro, tá? Então, o módulo é tudo isso aqui, ó, tá? O módulo da carga e mais o resto, né? Que é tudo positivo. Tá? Então, cuidado lá com o livro, tem uns defeitos, tá? Ó, então, ele diz aqui, ó, a carga aqui é colocada em módulo, né? Porque você não sabe o sinal dela, então tem que colocar especificamente o módulo dela, porque a expressão módulo é sempre positiva, ok? Agora aqui, então, a gente tem aqui o campo, o mapa do campo de uma carga positiva, ok? Então, ó, vocês vejam, uma coisa importante é nunca confundir o vetor posição, ó, o vetor posição nesse caso, é a distância do centro da carga, a origem do sistema de coordenadas, nesse caso, está colocada exatamente em cima da fonte, tá? Então, você veja aquele sugestão que ele dá lá em outro lugar, de colocar a origem onde vai calcular, não é conveniente nesse caso, tá? A origem está exatamente em cima da carga, ok? E essa distância da origem até qualquer desses pontos vermelhos são os vetores posição, que não são representados aqui para não confundir, ok? E os vetores campo elétrico, você veja que nessa posição, quanto mais perto da partícula, ele vai ser representado por um comprimento maior, tá? Quanto mais longe, um comprimento menor, tá? Então, eu vou já passar aqui para um eu vou passar aqui para um simulador
para vocês darem uma espiadinha, antes desse simulador, ele torna possível vocês experimentarem, né? Como é que o campo se comporta nas vizinhanças de alguma carga, tá? Então, se vocês quiserem uma demonstração automática, basta vocês clicar nessa interrogação aqui, tá? Aí, ó, eu não estou fazendo nada, tá? Ele faz sozinho, tá? Então, ó, ele está mostrando aqui como é que que vocês podem fazer, né? Então, ele está mostrando isso, inclusive, ó, aumentando até o tamanho geométrico, né, da, da carga, né? E se vocês apertarem a setinha de retorno, ele desfaz, tá? Então, agora eu vou assumir o comando, tá? Estava no automático, tá? Ó, a setinha de retorno, ele sempre vai desfazer a última alteração que vocês fizerem, tá? Agora, se vocês clicarem em cima do amarelo, vocês vão puxando ele aqui, ó. Ó, vocês vão puxando ele, aí vocês vejam o efeito, ó. Se vocês se aproximarem, ó, da carga-fonte, a carga-fonte é positiva. O que vai acontecendo com o vetor do campo elétrico? Ó, ele vai aumentando, ó, e, a rigor, quando você chegar pertinho, ele tem que dar infinito, tá? Mas o sistema aqui deles, o aplicativo, deve ser em JavaScript, ele tem uma dificuldade com cálculo de divisão por zero, tá? Então, eu acho que ele deve ter protegido aqui o sistema, quando o raio dá zero, aí, em vez de dar infinito, dá um valor grande, ó, mas não dá zero, tá? Aí desaparece, tá? Então, ó, aí vocês podem observar que nesse quadrozinho à esquerda, aí aqui, sempre que vocês quiserem sumir com as, as setas anteriores, basta vocês dar um retorno, esse sinalzinho de retorno, e ela deixa só a última, tá? A última alteração. Agora, nesse quadrozinho à esquerda aqui, vocês vão observar o valor da coordenada x e da coordenada y, do ponto, tá? E o valor o Pitágoras disso, ou seja, o módulo, né, da distância, né, entre a origem e a coordenada x e y, tá? Então, no caso aqui, esse r é calculado como raiz de x2 mais y2, tá? E aqui, ó, dá o valor do campo elétrico, tá? Então, ó, se vocês alterarem aqui, né, ele vai alterando, ok? Aqui embaixo tem o potencial elétrico. O potencial, por enquanto, a gente não definiu, depois mais tarde a gente volta a isso, tá? Potencial elétrico a gente só vai definir no capítulo 26. Tá? Agora, aqui, nesses seletores aqui, esse fator ER é um fator que aparece quando o meio tem permeabilidade diferente do vácuo, tá? Então, ER, no caso, a gente vai estar sempre trabalhando como se fosse no ar ou no vácuo, e deixa ele sempre igual a 1. Tá? Agora, x e y, vocês podem, se quiser, alterar aqui valores, tá? Da potência, tá? Aí vai alterando aqui, ó, né? Ó, vocês vão vendo aqui, ó, né? Altera o fator que vocês estão usando para representar a distância, tá? E aqui é a mesma coisa com a carga. Ó. A carga está em 1 coulomb, né? Se quiser, pode aumentar a potência, aumentar, ou também pode diminuir. Não, diminuir, não, ele não diminui, ele começa de 1 coulomb, né? E vocês podem, ó, aumentar o valor em coulomb, né? Seria um valor monstruoso, enorme, né? Então, tá? Então, o menor valor de 1 coulomb. Aqui é para aumentar o tamanho, tá? Mas esse aqui não tem muita relevância, tá? Porque deixa ela o mais próximo de uma carga pontual. Se vocês clicarem em cima dela, vocês trocam a polaridade, tá? Ó, você vê a polaridade que aconteceu? Ó, campo de uma carga positiva, né? Você veja uma regra. Se afasta dela. Campo de uma carga negativa se aproxima dela. Tá? Então, não esqueça essa regra, né? Vocês vão olhando aqui, né? E agora aqui vocês podem, ó, fazer algumas variações para comparar. Se vocês quiserem traçar o campo,
Vocês vão puxando ele e ele vai, ó. Esse aqui, por exemplo, seria um... Se vocês andarem em cima de uma mesma circunferência, o valor do campo é o mesmo. Tá? Então, isso aqui seria um mapa do campo. Tá? Essas circunferências aqui, ó, 1, 2, 3, 4, etc., são circunferências, ó, onde o raio em relação à origem é o mesmo. Tá? Seria, por exemplo, aqui, ó, 2 unidades, ó, 2,5, 3 unidades, 3,5, 4, 5, tá? Então, são raios, né, onde a distância em relação à origem é a mesma. Isso aqui seriam coordenadas cilíndricas, tá? Não sei se vocês já mexeram com isso. Então, a coordenada cilíndrica, ela vai dar o valor desse raio, tá? E vai também dar um ângulo em relação ao eixo X, tá? Então, por exemplo, se vocês pegarem esse raio em qualquer aqui, esse ponto, ele vai dar para vocês, ó, o valor dessa distância, que no caso seria, ó, 1, 2, 3 unidades, né? E vai dar também o ângulo em relação ao X, tá? Então, se vocês usarem coordenadas polares, vocês vão obter, ó, esse ângulo aqui, θ, né? E o valor do raio, tá? Agora, se vocês quiserem, então, aqui, ó, comparar, por exemplo, valores mais controlados, tá? Aí vocês podem começar, por exemplo, assim, colocar, olha a distância aqui, ó. Vamos colocar em X, ó. Vamos botar em cima do eixo X, ó, exatamente em cima do eixo X. Aí vocês podem obter aqui, por exemplo, ó, 3. Se vocês forem bons de miras, ó, 3, ó, conseguiram exatamente 3. Só que em Y tem um quebradinho, tá? Então, se você subir um quebradinho aqui, descer quebradinho aqui em Y, não consigo. 0, ó. Então, eu consegui, ó. X, ó, exatamente 3 unidades, tá? 3 vezes 10 a 0, ó. 1, 2, 3. Tá? Tá nessa linha pontilhada, 3 unidades em relação ao eixo Y. Tá? E Y 0, tá? Então, você está exatamente em cima, ó. Y é 0, tá? Exatamente em cima do eixo X. Tá? A distância radial, ó, no caso, ó, também vai ser a mesma, né? Porque lembra que a distância é a raiz, ó, do quadrado de x mais o quadrado de y. Então, ó, x é 3, quadrado é 9, y é 0, quadrado é 0, a raiz de 9 é 3, continua a mesma coisa. Tá? Então, tá. Agora, então, vocês têm uma situação em que vocês estão exatamente em cima do eixo x. Tá? Se vocês quiserem, então, seguir em cima do eixo x, vocês puxarem com cuidado, ó, vocês veem a situação que aproxima, por exemplo, para 2 unidades, ó. 2 unidades aqui, 2,2. Ah, 2, tá? Ó, aqui então, ó, x são 2 unidades, ó. 1, 2, né? Y 0. Tá? Y 0, não está nem para cima, nem para baixo. Aí está aqui o raio exatamente, ó, coincidindo. Aí vocês viram que o valor do campo aumentou, né? Eu não lembro qual era o anterior, mas vocês olham aqui o valor embaixo, está em 10 a 9. E a unidade de campo aqui, acho que eu não lembro se acho que eu não falei a unidade original. A unidade original de campo é a de força por carga, é Newton por Coulomb. A expressão do campo é essa de cá. Tá? Potencial é essa, vocês ainda não viram aí. Mas a unidade tradicional é a de força por carga, seria Newton por Coulomb. Tá? Agora, se vocês mexerem com as constantes e verem a equivalência, vocês vão ver que também existe uma unidade em termos desse potencial aqui, ó, que é medido em volts, tá? Dividido pela distância, que é a unidade que ele está dando aqui. Ó. Ele está dando o campo em 10 a 9, ó, volt por metro, tá? Que é equivalente, ó, a um valor em Newton por Coulomb. Tá? Então, essa é uma unidade típica de campo elétrico que é mais fácil do que Newton por Coulomb. Tá? Então, se vocês quiserem, vocês podem se aproximar mais ainda aqui. Ó. Aí vocês vão ver que o vetor
saiu da tela aqui, ó. Aí vocês vão estar, ó, aqui, ó, pertinho, né? Praticar isso aqui para vocês se convencerem ou para vocês criarem uma imagem na cabeça, né, de como é que o campo funciona, tá? Então aqui, ó, em cima do eixo X, né? E se vocês chegarem mais pertinho, aí aqui tem um problema que ele chega a 10 a 10, ó, mas quando ele chegar em cima, em vez dele dar infinito, ele dá zero. Olha aqui, deu zero, tá? Porque o sistema de divisão de computadores, quando ele detecta uma divisão por zero, ele automaticamente dá uma exceção e, em vez dele calcular, ele dá um valor zero, tá? Então, é aqui, ó. Nesse caso está errado, tá? Tome cuidado para não se basear nisso, tá? Então, se vocês eventualmente utilizar isso como calculador em problemas, essas coisas, tem que certificar que não chegar muito próximo da origem, tá? Da distância zero, tá? Porque nesse caso aqui, ele dá errado, tá? Agora vocês podem mover para a direção que vocês quiserem, ó. Vocês podem, por exemplo, pegar um ângulo de 45 graus aqui, ângulo de 45 graus, ó. Aí é só ver quando x e y são iguais, ó. Se vocês conseguirem colocar as duas iguais, ó, 1,34, ó, aqui, ó, 45, ó, passei por aí. 45. Puxar esse. Esse aqui é bom para exercitar o controle do mouse. Quem é gamer e gosta de jogar no game tem mais facilidade, né? Já. Pelo menos serve para alguma coisa, nos tempos do game, né? Já pratico os dois logo. Pois é, já pratico aqui, ó. Ó, mas eu não consegui porque o meu mouse não tem muita... O controle dele não é muito bom, mas se vocês conseguirem aqui colocar os dois iguais, as duas coordenadas iguais, vocês estariam no ângulo de 45 graus, tá? Agora, se for para cá, aí você vem para cima do eixo Y, ó. Eixo Y. Aí, daqui assim um vetor um pouco menor, você coloca aqui em cima de 3 unidades, tá? 3 unidades em Y, tá? E o X ainda tem um quebradinho aqui. Se você mover para cá, quase, um pouquinho mais, um pouquinho mais, ó. Não, tá quase. 3, 3. Hoje eu consegui. Bom, mas se vocês... tá um pouquinho... Se vocês moverem assim com bastante sensibilidade, vocês conseguem o número que vocês quiserem, tá? Então, dá esse retorno aqui. Ó, então aqui dá quase 3, né? X deu 0, né? Y deu quase 3, né? Quase 3 unidades. Aí vocês estão exatamente em cima do eixo Y, tá? Então, e o campo, ó, tem esse valor. Aí então vocês podem, ó, mover, né? Ó, se mover para cima do Y, da carga, o vetor vai aumentando. Ó, tá? Ó, veja? Se a gente chegar perto, ó, então, ó, aqui vocês veem claramente, ó, o vetor posição é essa distância aqui, ó, tem essas coordenadas, tá? Se você chegar pertinho da origem, ele vai tendendo a zero. Ó. Se você chegar aqui, ó, ele chegou 1,35, o outro 0,65. Mas o vetor de campo, que é esse aqui, ó, vai tendendo a infinito, tá? Ele vai crescendo, ó, vai crescendo cada vez mais. Vou chegar mais pertinho, é onde ele calcula. Ó, nesse caso aqui, ó, x é 1, y 0,55. Tá? Então, dá mais para cá ainda, que ele praticamente saiu da tela aqui. Ó. Deixa, ó, 10 a 10, ó, 1,0503. Então, vocês vejam aqui um caso extremo, o vetor, olha o tamanho do módulo do vetor campo elétrico, enorme, né? Ele está próximo da origem, valor 10 a 10. Mas o vetor posição, que é a distância da origem até o centro do disco amarelo, é pequenininho, 0,75 em x, 0,3 em y. Tá? Então, isso aí é para vocês irem se convencendo, ou então se criando essa imagem na cabeça, tá? De que os dois vetores são separados. Tá? A posição é essa,
tá? E campo elétrico é o outro, tá? Embora eles estejam na mesma direção, porque o campo elétrico, nesse caso, ele é chamado de radial, tá? Radial é o campo que emana de um ponto, tá? Existem várias categorias de campo. Tem um campo radial ou divergente, tá? Que é o da carga pontual. Tem um campo rotacional, que vai aparecer principalmente no campo magnético, seriam essas linhas circulares aqui, ó. Essas linhas circulares, se o campo estivesse seguindo ela, a gente diria que ele é um campo rotacional. Ele está girando em torno da carga. E existe o outro campo que vocês já viram naquelas plaquinhas do exemplo anterior, que é o campo planar ou laminar, quando os campos, os vetores são todos paralelos. Tá? Então, são os três tipos básicos, os outros são combinações. É divergente ou radial, esse caso aqui, tá? Pode ser divergente ou convergente, né? O termo correto é radial. Tá? Radial quando ele está na mesma direção do raio vetor. Tá? O sentido pode ser a favor ou contra, mas ele está na mesma direção. O rotacional ele segue um círculo, né? E o planar ele é paralelo. Tá? Ó, agora, se vocês colocarem a carga negativa, o que acontece? Ó? Aí o campo vai estar sempre na direção da carga. A distância grande, o que acontece? O campo fica pequenininho. O vetor dele, ó, vai se tornando cada vez menorzinho. Aqui, ó. Aqui ele já ficou em 10 a oitava, né? Porque ele fica grande porque essa carga é muito grande. Um coulomb é uma carga monstruosa, a carga quase da Terra inteira. Tá? As cargas típicas de partículas são da ordem do elétron, é 10 a menos 19 coulombs. Tá? Então, isso aqui seria um valor monstruoso. Tá? Ó, mas se o raio vetor, nesse caso, é muito grande. Ó. Tá, da ordem de aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. Ó, por aqui, ó, quase 7 unidades. O raio, né? 7 unidades seria exatamente aqui. Ó. 7 unidades radiais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? E o ângulo que ele está fazendo ó, seria um ângulo aproximadamente, ó, aqui é 90, né? Até aqui seria 90 mais um pouco aqui, uns 120 graus, alguma coisa assim. Tá? Então, esse ângulo daqui ó, até a direção radial, até a direção do vetor, seria em torno de uns 120 graus. Tá? Agora, se vocês forem se aproximando, o que acontece? Aqui, ó, 6 unidades, tá? Em torno de 6 unidades. Aí, o vetor posição, que é daqui para cá, diminuiu. Tá? Mas o campo elétrico começa a aumentar. Aí ele começa a aumentar. 5 unidades aqui, ó. 5 unidades. Né? Aí o campo ó, já vai crescendo. 4 unidades. 4 unidades. O campo já vai crescendo mais ainda. 3 unidades. Ó. 3 unidades. 3 unidades, aproximadamente 3. Aí o módulo do campo ó, vai se tornando bem maior. Né? E 2 unidades, ó, aí o campo já está se tornando em torno de 2 unidades. 2 unidades, aí o campo já vai se tornando mais intenso. Né? E se vocês chegarem mais pertinho aqui, 1 unidade. Aqui, 1 unidade, ó, em torno de 1 unidade. Aí o campo se torna extremamente intenso, aí já saiu da tela aqui, né? E está chegando no limite que ele pode mostrar. Daqui em diante vai dar já 10 a 10, tá? Que é um vetor enorme, ó. Esse aqui saiu da tela, né? E agora a distância entre a origem e ele ó, é muito pequenininha, 0,6 em x, em y, né? 0,5 em x. Tá? Aí você vai ver claramente ó, o efeito, a diferença entre coordenada do ponto ó, de observação, esse valor próximo de zero, né? E zero de 0,5, né? E o módulo do vetor. Ó. O módulo do vetor é enorme. Tá? Vou voltar ele para cá. Tá? Então, se vocês girarem ele, ó, e ele vai ficando grandão aqui.
Tá? Então, se vocês quiserem mapear, vocês giram e deixam o valor. Tá? Então esse mapa ele só faz isso. Tá? Depois, na aula que vem, eu vou colocar outro. Eu vou até mostrar para vocês lá. Tá? Olha, então esse aqui vocês devem utilizar para o básico do campo, tá? Ver como é que o campo, né? Como é que o campo ele se comporta, né, no espaço. Aí vocês podem ver, ó, se vocês seguirem um círculo desse de raio de valor numérico especificado, aí o que que acontece? O módulo do campo é constante, tá? Então, ao longo de qualquer círculo desse, o módulo do campo vai ter sempre o mesmo valor. Aqui, por exemplo, 0, né? Aqui, 1, 2, 3, 4 unidades. Se vocês seguirem aqui ao longo das 4 unidades, todos esses vetores aqui têm o mesmo módulo. Embora a direção varie bastante. Então, todos esses vetores aqui em cima, da distância fixa, que seria em torno de 3, quase 4, teria o mesmo módulo. Tá? Então, se vocês fizerem, por exemplo, para cá, que seria a mesma coisa. Tá? Então, o módulo do vetor não varia se vocês seguirem um círculo em torno da carga. Tá? O círculo de raio fixado, esse círculo aqui, todos os vetores teriam o mesmo comprimento. Tá? Em torno de 10 a oitava, só varia o quê? Só varia a direção. Tá? A direção, tá? Em relação à carga negativa. Tá? Então, isso aí vocês podem depois brincar com ele, tá? Para vocês treinarem, né? Treinarem ou então se convencerem, né? Do efeito, né? Da carga positiva ou negativa. Tá